Prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus para você e sua família sempre. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio. Nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre neste horário. Nosso assunto é a Bíblia Sagrada, comentada de forma objetiva, clara, com temor, mas sem arrodeio. Sou grato pela sua audiência e que nossa comunhão nas orações se mantenha firme. O objetivo do programa Bíblia Sem Arrodeio é entusiasmar nossa alma à leitura diária da Bíblia, lendo de forma disciplinada e com anelo, meu irmão, de aprender com o Senhor. Eu e você, meu amado, minha amada, precisa mesmo conhecer o livro da revelação de Deus. Olha, a Bíblia é tão sublime que quanto mais se lê e se obtém iluminação do texto, mais o manto do orgulho vai se esvaindo e o leitor se reconhecendo menos digno. Isso é para a gente refletir, viu? Hoje comentarei Gênesis capítulo 12. Este capítulo demarca o início da segunda parte de Gênesis, onde inicia a história dos hebreus. Eu vou dividir este capítulo 12 em 2 programas. Hoje apresentarei do versículo 1 até o 9. No próximo programa, se Deus permitir, concluirei o capítulo 12 comentando a partir do 10, ok? A gente vê no início logo a chamada de Abrão, em seguida a resposta positiva daquele servo ao seu senhor, depois a sua ida ao Egito, e lá ocorreu a primeira demonstração de fraqueza do amigo de Deus, quando ele omitiu que era casado com Sara, orientando ela a dar a entender que eram apenas irmãos, não marido e mulher. Foi uma situação difícil. Por outro lado, veremos uma ação natural de Abraão, que é didática para nós, é que onde ele chegava, a sua primeira providência era levantar um altar, aleluia, para o Senhor. O bom da Bíblia é que ela não se reserva nem de apresentar as falhas dos grandes nomes da história, como também as suas virtudes, não é? Isso é bom para a nossa autoestima. No caso da gente não querer se perdoar, quando a gente descobre que não é tudo aquilo que investiu na gente mesmo. Todos falham feio, meu irmão, até Abraão. Como também essas revelações da palavra servem para a gente cuidar mais um tiquinho da senhora língua, sabe? Que por algumas vezes o senso de justiça entra em stand-by e a gente acaba se mostrando implacável com o outro e complacente com a gente mesmo, né? Então, vamos prosseguir. Gênesis capítulo 12, de 1 a 9. O texto inicia dizendo que o Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra e a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se vê com isso que Abrão já tinha uma certa experiência com o Senhor. A Bíblia não diz que Deus se apresentou para Abrão, mas que o Senhor disse a Abrão. E Abrão, ele não foi indiferente à voz. A orientação era sair do meio dos familiares de segundo grau em diante, mas com os familiares de primeiro grau, entendeu? Esposa, filhos, pais. Como Tera, o pai, já havia morrido e Abrão assumido a guarda de Ló, este foi junto. Veja,
Abrão vivia no meio de um povo idólatra. Seu pai, Tera, morava em Ur dos Caldeus, antes de ir para Harã e morrer, né? Que ficava além do rio Eufrates e servia aos deuses estranhos. Segundo Josué, no capítulo 24, do livro que leva seu nome, quando ele fez aquele discurso do eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Teus pais que moravam além do Eufrates. O nome Tera é de raiz incerta. Mas, meu irmão, o termo hebraico terá, quase que consensualmente, com pouca divergência, é atribuído a ele o sentido de ligado ao deus Lua ou venerador da Lua. Isso reforça a tese de que a graça, o chamado de Abraão lá do meio, a graça não é coisa de após o advento do Messias. O Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é imutável. Glória a Deus. Claro, pelo caráter declaradamente inclusivo da nova aliança, se dá a essa dispensação o nome de Era da Graça, ou o tempo dos gentios. Jesus explicou com palavras e com atos o sentido real da graça. O bom, meu irmão, é que a graça não tem preço. O preço foi alto, mas o Senhor Jesus já pagou. Paulo falou, cravando na cruz a cédula que nos era contrária. Tetelestai, está consumado, dívida liquidada. Isso é bom de ouvir, faz bem. Naquele papo com Abrão, ainda Abrão, né? O Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação. A palavra Abrão significa pai exaltado. Imagine o camarada ser casado com uma mulher estéril e ter esse nome. Pensa aí. Mas Deus falou também que lhe abençoaria e ele teria um grande nome. Com isso, meu irmão, o Deus que sabe o futuro antecipadamente estava revelando que mudaria o seu nome para pai de uma multidão, Abraão. Assim, a colocação engrandecerei o teu nome tem sentido de honra, mas em todos os sentidos, inclusive de ter muitos filhos. O homem era honrado por isso. Salomão escreveria séculos mais tarde, feliz o homem que enche de filhos a sua aljava. Salmos 127. A parte maravilhosa também desse diálogo é quando o Senhor falou, abençoarei os que te fizerem bem e amaldiçoarei os que te fizerem mal. Veja bem, veja com cuidado. Quando a imprensa noticiar aquelas guerras em que Israel atacou uma localidade de inocentes, né? Eles fizeram aquele pavão todo no negócio, não fique contra Israel não. É jogo sujo do diabo para a gente ser amaldiçoado. A Bíblia não mente. Eu faço como o saudoso pastor Humberto Leite. Não retiro a palavra. O diabo quer que a gente seja amaldiçoado. Se não estiver entendendo, meu irmão, o noticiário, fique quieto. Mas nunca, jamais contra Israel. Ora, o quinto exército mais preparado do mundo, quando ele reage, tá entendendo? É para destruir. E os inimigos, ardilosos que são, atacam a partir de regiões povoadas, está constatado, colocando inocentes como escudo. Para quê? Para fazer o mundo ficar contra Israel, quando Israel contra-atacar. Aí vai matar inocentes também. Abraão, então, ele partiu com a sua esposa, os seus bens, os escravos e com Ló, o seu sobrinho, filho do seu irmão Harã, que já havia morrido. Veja, Ló era órfão 2 vezes, pois Harã, seu pai, e Tera, seu avô, que havia o assumido, já haviam morrido. Era natural, então, naquela cultura, que o primogênito, no caso Abrão, adotasse o sobrinho órfão. Era como se fosse filho. Abraão, naquela sua caminhada, ele chegou em Siquém e se acampou junto de um carvalho em Moré, que é a terra já dos cananeus. Nesse meio tempo, o Senhor veio novamente a Abrão e lhe prometeu aquela terra à descendência dele. Glória a Deus. O lindo é que Abrão, ele construiu ali um altar para comemorar a visita do Senhor, como diz a versão bíblica, o livro. Isso fala ao nosso coração. Vou fazer uma confissão. Lá no meu trabalho, o altar ao Senhor é no banheiro.
É lá que eu converso com meu Deus. Mas o altar ao Senhor, extensivo ali, deve ser a minha conduta. Pois é. Depois Abrão, o peregrino, o hebreu, cujo sentido é do outro lado, o sentido de hebreu, se instalou em Betel e Ai, entre um e outro, né? E levantou ali outro altar e invocou, aqui a Bíblia já destaca, invocou o nome do Senhor. Invocar é pedir socorro, auxílio. Isso mostra que o coração do amigo de Deus reconhecia sua impotência, sua incapacidade de ele próprio gerenciar sua vida. Depois ele foi para o Negev, no sul, mas sempre parando e sempre levantando altar ao Senhor. Que coisa maravilhosa! No próximo programa, fecharemos o capítulo 12, se Deus permitir, e eu digo agora amém e vamos orar. Meu Pai que está no céu, te agradeço e te peço graça e sensibilidade para falar da tua palavra para mim e o ouvinte deste programa. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.